do PDT do Maranhão, sempre muito gentil e compreensivo com essa presidência. Vossa Excelência, pelo artigo 87 do Regimento Interno, tem até 25 minutos na tribuna. Senhor presidente, colegas deputados, imprensa, quero cumprimentar aqui todos os telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, os nossos internautas que nos acompanham neste momento pela rede social, e dizer que essa semana a gente inicia com aquela sensação de, deputado Afonso Mota, com a sensação daquela ressaca depois de uma grande movimentação que teve, e o povo todo brasileiro, a sensação que a gente sentiu nas bases, no interior onde nós rodamos, era a sensação muito ruim de que nós perdemos a grande oportunidade de atender o pedido da sociedade brasileira, o pedido do Fora Temer, e acabar de vez por todas com a imagem que esse parlamento e que essa casa vem tendo nessa legislatura como um todo. Eu digo como um todo porque desde o início dela nós tivemos vários momentos muito difíceis, deputado Daniel, muitos, deputada líder Alice Portugal, difíceis na forma como foi conduzida a relação política das forças dessa casa. E por um momento, no afastamento do presidente Eduardo Cunha, se imaginou que a gente iria restabelecer não só esse diálogo político das forças aqui dentro, mas também iríamos nos encontrar com as pautas que são importantes para a nossa sociedade. Pautas essas que, pelo contrário, venderam para o povo brasileiro que com o impeachment da presidente Dilma ia se resolver o problema, e hoje, esses mesmos que eram a favor do impeachment, muitos deles que bateram panela, muitos deles que achavam bonito um pato amarelo lá na Avenida Paulista, hoje se veem enganados, decepcionados e perceberam que foram vítimas de um verdadeiro estelionato que foi cometido aqui dentro dessa casa e na política brasileira. Estelionato esse porque aumentou-se o número de desempregados no Brasil de 11, 14 milhões hoje de desempregados quase no Brasil. Se vê hoje uma lei que foi aprovada por este Congresso, mandada pelo governo, a recado e a mando do mercado no mercado nacional dos grandes empresários, que é a famosa reforma trabalhista. Está aí já o início das consequências dela. Eu, recentemente, deputada Luana, lá num restaurante em São Luís, um garçom já me disse, deputado, este mês eu, no ganho real, eu já perco R$350 do que eu ganhava de salário, por conta já da nova conta e da nova relação que vai estar tendo aqui de empregado com empregador e do empregador com empregado. Então, quem dizia que a reforma trabalhista era para defender e gerar mais emprego, Deus, o tempo e todos vão ver. Está aí a Caixa Econômica Federal, um órgão, um banco que deve promover não só o progresso e incentivar o desenvolvimento do nosso país, um banco que tem a maioria, o sócio majoritário do banco é o poder público, é o governo federal. Está aí a Caixa Econômica, acabou de anunciar que não fará mais concurso público e que logo, a partir de novembro, vai começar a contratar os terceirizados, inclusive para a sua atividade fim, que é a atividade de caixa e escrituário. Então, nós temos vários exemplos de que esse governo ele é um governo que só vem retrocedendo com toda a pauta que, de verdade, os trabalhadores anseiam. Um governo que, ao longo de toda a sua construção política, foi simplesmente atendendo só um lado, o lado do especulador, o lado do banqueiro, o lado de quem tem mais. A prova disso foi a PEC 55. A PEC 55 que congelou, sim, o dinheiro da educação e da saúde, com um discurso que o governo tinha de austeridade, o discurso que tinha que se organizar, se gastar menos e poder gastar só o que se tem. Ao mesmo tempo, o mesmo governo que faz aí um refis, e todos sabem que foi generoso até demais, inclusive sendo, pedagogicamente, não é um exemplo bem dado
para mostrar quem é que anda correto ou quem paga bem. Ou seja, a forma como foi feito o refis, é óbvio que houve muitos gestos do governo para determinadas categorias e corporações desse país, justamente para atender interesses que estavam aqui representados. Há mesmo interesse que estão sendo atendidos com reformas importantes como a da Previdência. O governo acaba de ter uma derrota importante semana passada. Aqui não teve clima de vitória para eles. A transmissão aqui ao vivo da sessão onde cada deputado deu o seu voto para aceitar ou não a denúncia, eles tiveram a oportunidade de dizer para a sociedade o que pensam. E aí, quando saiu o resultado, é óbvio que esse resultado o governo ficou triste. Primeiro, porque não atingiu o número constitucional para fazer qualquer outra reforma. O governo descobriu que, a partir de agora, ele não tem os seus 308 votos, por exemplo, para aprovar uma reforma da Previdência. O governo ficou descoberto, onde dizia que a oposição era só 100, e aí, somado agora com os votos não e com as abstenções, a gente chega praticamente a quase 50% dessa casa. 50% dessa casa de deputados de oposição que combatem esse governo golpista, com deputados que hoje têm vergonha e que não querem estar colados com esse governo que já era para ter acabado. Eu conversava com um deputado da base do governo, de um estado vizinho do meu, e ele dizia: esse governo, ele é pior do que um bode fedorento na sala. Se tirar, não adianta que o odor vai continuar. E é do jeito que ele está, é fedendo. As pessoas não se conformam de ouvir argumentos aqui nessa casa, de dizer que é pela estabilidade política e pelo emprego, se deixa para investigar uma denúncia séria de corrupção, simplesmente depois que se acabar o mandato. Meus amigos, ninguém está acima da lei, ninguém pode estar acima dela. Se há uma denúncia, ela tem que ser investigada imediatamente, e era o caso aqui que nós queríamos fazer. Eu quero aqui ceder a palavra ao nosso sempre líder, amigo da Bahia, deputado Daniel Almeida, que com certeza também vai dar sua contribuição. Deputado Everton, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, chamando a atenção para aquilo que o Brasil inteiro e que o mundo acompanha. Esse é um desgoverno, envergonha o Brasil, os brasileiros, um governo que não tem legitimidade e que faz uma agenda contra os interesses nacionais, dilapidando a nossa economia, destruindo a economia nacional, desindustrializando o Brasil. Como Vossa Excelência bem lembrou, quando eles se mobilizaram para dar o golpe parlamentar, diziam que no dia seguinte o Brasil entraria nos rumos. É uma farsa o que tem acontecido, é uma tragédia. Eu estava vendo aqui, Everton, os números da última pesquisa nacional de amostragem por domicílio. Diz que nos últimos 3 anos, 2,5 milhões de pessoas perderam a ocupação no Brasil. Desses, 69% estão no Nordeste, 1,5 milhão, e 875 estão na área rural. Na nossa região, quer dizer, de cada brasileiro que perdeu a ocupação, um é nordestino e é trabalhador rural. No momento de seca, de 5 anos de seca, não tem como essas pessoas terem uma renda. E o que é que eles fazem? Estão retirando o financiamento do Bolsa Família. Esses mesmos dados revelam que 143 brasileiros retornaram ao Bolsa Família. Deixou de ter qualquer ocupação, qualquer renda e retornaram ao Bolsa Família. É o resultado desse governo. Por isso que a voz é cada dia mais forte. Fora Temer, direta já. Parabéns a Vossa Excelência. Muito oportuna a fala de Vossa Excelência, deputado Daniel, porque só para o governo, quem faz parte dele acha que esse governo está bem e que o povo brasileiro está satisfeito. E aí o único argumento que eles têm concreto é colocar a culpa no governo anterior. Eles que falaram tanto que iam resolver o problema do Brasil, e aí o povo começa a perceber o quanto que eles foram enganados.
Enganados porque está aí as tentativas, uma atrás da outra, sucessivas, de se tentar acabar com investigações importantes como a Lava Jato, líderes importantes deles sendo pegos em grampos. E detalhe, essa denúncia que nós votamos aqui não foi uma denúncia inventada pela oposição, foi uma denúncia feita e foi traga por essa casa. Essa denúncia ela veio de uma instituição importante e respeitada pela sociedade, que é o Ministério Público e a Polícia Federal. Então, assim, não tem como se dizer que a oposição está trabalhando para o quanto pior, melhor. Pelo contrário, nós aqui tivemos, inclusive, a responsabilidade de, em várias pautas, desde quando esse governo golpista assumiu, botou aqui pautas para cá, em vários momentos, a gente conseguiu apoiar algumas pautas que a gente entendia que era necessário para não parar o Brasil. Então, eles não podem, em momento algum, culpar o fracasso desse governo por nós mesmos. Eu até falava agora, alguns meses atrás, que chegou momentos que a gente não precisava mais nem fazer oposição, que eles mesmos faziam para nós. São tão ruins que eles mesmos começaram a se autodestruir. Ou seja, o alto escalão, o presidente golpista Temer, ele tinha a grande chance de montar um governo de primeiro calão dele, como escalão dele, com total pessoas de responsabilidade, que tivessem longe de qualquer tipo de mácula, que tivessem ali acima de qualquer discussão para ajudar a tocar o país. Pelo contrário, ele colocou ali um monte de comparsas, colocou ali um monte de pessoas investigadas e que agora ele não sabe mais o que fazer. Primeiro, que ele não tem mais como abandoná-los, com medo, inclusive, de delação, e segundo, porque agora já sabe que está num ponto sem volta. Enfim, é um verdadeiro descompromisso que a gente está aqui tendo com a sociedade em não aceitar de vez essa denúncia. Espero que a segunda denúncia, porque aqui a lenda urbana de Brasília, todos sabem que a Procuradoria-Geral da República está preparando a segunda denúncia, diz que ela vem muito mais grave do que a primeira, né, com mais situações que precisam ser agregadas, e a gente vai fazer esse trabalho de conscientização para que, dessa vez, deputados que não tiveram essa sintonia com a população possam se sintonizar e, dessa vez, votar com a população. Eu gostaria de dar aqui a parte ao nosso colega do Rio Grande do Sul, deputado Afonso Mota. Deputado Everton Rocha, companheiro, que, para nosso orgulho, para nossa honra, lidera a bancada do PDT na Câmara Federal, dizer em primeiro lugar, do nosso reconhecimento pelo trabalho, pela competência, pela sua capacidade no exercício do mandato exemplar que nós temos certeza honra o Estado do Maranhão que Vossa Excelência representa e honra o Brasil. Num momento em que Vossa Excelência faz aí a defesa da democracia em seu pronunciamento, que Vossa Excelência faz a defesa do povo brasileiro, que mais de 80% da população desejava a apreciação da denúncia, a investigação contra o presidente Michel Temer. Vossa Excelência traz a presença permanente nesse plenário, que todos nós o fazemos com muito orgulho também, do legado trabalhista, o legado de Leonel Brizola, de João Goulart, a inspiração de Getúlio Vargas, que propuseram mudanças, reformas, implementaram reformas legítimas, quando tinham a plena governabilidade, quando tinham a plena sintonia com o povo brasileiro. E é isso que, nesse pronunciamento que Vossa Excelência faz, no grande expediente, com toda a sua competência, com toda a sua vibração, com toda a sua coragem, Vossa Excelência testemunha ao povo brasileiro, esse povo que, sem dúvida nenhuma, vem sendo humilhado pelo parlamento brasileiro, esse povo que merece a democracia, merece a liberdade e que todos nós temos a responsabilidade de defender e almejar melhoria na vida das pessoas e desenvolvimento. Parabéns, líder Everton Rocha. Obrigado, deputado Afonso Mota, do nosso estado do Rio Grande do Sul, da bancada do PDT, que tanto nos orgulha pela sua brilhante atuação. Nós temos aqui sempre essa clareza. E todos os momentos difíceis, como eu falava no início do meu pronunciamento, nós tivemos aqui sempre um lado. E esse nosso campo político, ele anda com a cabeça erguida em qualquer canto do país, porque as pessoas, às vezes, podem até não concordar com as nossas posições, mas sabem que as posições, elas são coerentes e ela tem um princípio. Nós temos um partido que tem história, uma história que nunca abandonou o trabalhador brasileiro, nunca abandonou o aposentado, nunca abandonou as pessoas.
O Brizola ele já dizia que, na dúvida, fique do lado do povo. E nós sempre fizemos isso daqui. E não é porque estamos achando que está muito bom, por exemplo, porque 90 e poucos % da população querem um fora Temer. Pelo contrário. Lá atrás, quando também quase 70% queriam impeachment, nós tivemos a coragem de dizer que não era ali o momento que remédio para governo, por acaso, se estivesse ruim, era o voto. A democracia nos permite isso. A cada 4 anos renovar, mudar ou renovar os governos. Agora, aquele golpe que estava sendo dado aqui, pela quadrilha que o senhor Eduardo Cunha comandou, todos agora estão vendo que não era coisa nenhuma, porque o governo estava ruim. Queriam montar uma estrutura de poder para simplesmente usurpar o direito dos nossos trabalhadores e dos nossos aposentados. Eu passo cedo a parte ao querido colega vizinho, deputado Edmilson Rodrigues, do nosso estado do Pará. Maranhão e Grão-Pará juntos aqui. Pelo seu brilhantismo intelectual e pela também brilhante oratória, Vossa Excelência se constitui num grande educador popular. E o quanto é importante a sua presença na tribuna, porque a audiência da TV Câmara é qualificada. E nós nos sentimos representados com a sua fala, porque neste momento, mesmo não podendo festejar a pífia votação que, no entanto, inviabilizou a investigação do Temer, a bancada governista, apoiada pelo grande capital financeiro, as grandes corporações, os beneficiários dessa compra bilionária de votos, está articulada e tenta construir uma pauta para ludibriar o povo, para dizer que, afinal de contas, já passou, ele não vai ser mais investigado. E será. Agora, um articulista publicou, nesses últimos dias, assim, olha, eu achei que não teria nenhuma denúncia mais forte do que um deputado empresário do sul do país correndo assustado com uma mala abarrotada de dinheiro. Era apenas uma parcela de 500 mil, que seria semanal durante 25 anos. Ele diz, algo mais grave, porque corre-se agora essa versão de que haverá uma denúncia mais grave. Será que tem alguma testemunha de que o Temer engasgou a Madre Teresa de Calcutá? Brincadeira à parte, realmente, é necessário que o Ministério Público continue a cumprir o seu papel, mas que nós assumamos aqui, nós assumimos, mas a maioria, infelizmente, assumiu não o compromisso com o povo, assumiu o compromisso em manter um presidente que está destruindo a dignidade do nosso povo. Então eu quero lhe parabenizar e, fazendo uma referência ao Afonso Mota e ao PDT, apenas dizer, tenho certeza que o PDT, pela sua história, está solidário aos cientistas e estudantes de pós-graduação do Brasil, que a partir de setembro terão suspenso o pagamento das suas bolsas por conta do corte, do contingenciamento nos recursos da educação em geral, das universidades e nos programas de pesquisa financiados pelo CNPq, que atingirão mais de 100 mil pesquisadores brasileiros, numa verdadeira agressão à soberania nacional, porque não há país livre sem autonomia científica e tecnológica. Parabéns. Deputado Edmilson, o senhor fez aqui um brilhante à parte, e nós temos a clareza de que esse governo está desmontando todas as políticas que nós ajudamos a construir, públicas, de inclusão, não só na área da educação, mas em todas, na área social. Você pega aí um programa importante como o Bolsa Família, que ajudou a acabar com a fome no país, e só é contra o Bolsa Família quem não conhece de verdade o que é passar fome e passar necessidade nesse sertão e nesses interiores, rincões pobres do país. Nós sabemos o que é o Minha Casa Minha Vida, a importância que você tem de dar dignidade, de dar uma moradia digna à família que não tem condição de ter a sua própria moradia. Enfim, são inúmeros programas que estão aí sendo desarticulados, engessados, e que nós iremos continuar denunciando, porque é um absurdo o que estão fazendo. Eu cedo a parte à nossa líder do PCdoB, deputada Alice Portugal. Deputado Everton Rocha, é apenas para dizer do brilhantismo da sua atuação nessa casa, para dizer da clarividência da sua opinião e da forma de agir absolutamente concatenada com os interesses do povo do Maranhão e de todo o povo brasileiro.
A sua caminhada ao lado do governador Flávio Dino tem feito do Maranhão um estado mais justo. As escolas de palha estão desaparecendo. As crianças estão tendo possibilidade de uma educação mais justa. E Vossa Excelência faz parte desta obra de restauração do Maranhão, que foi lamentavelmente escravizado por uma oligarquia violenta, que durante mais de 40 anos, revezando seus próceres no governo, fez com que o Maranhão fosse para o rodapé dos índices sociais e econômicos do Brasil. Quero lhe dar meus parabéns, dar o reconhecimento da bancada do PCdoB sobre a sua atuação e dizer que ter parceiros como Vossa Excelência é ter companheiro certo para resgatar a democracia em nosso país. Fora Temer, diretas já, e parabéns pelo seu mandato. Obrigado, deputada Alice Portugal, líder da bancada do PCdoB. Nós temos uma grande tarefa no Maranhão de construção mesmo, de inclusão, no momento mais difícil que o Brasil está vivendo. Eu assisti agora há pouco um telejornal, eu tirei até uma foto e vou publicar daqui a pouco na minha rede social, mostrando a manifestação dos servidores do Rio de Janeiro por salários atrasados. Está um caos lá no Rio, a saúde totalmente quebrada, os policiais militares sem receber dinheiro e os servidores públicos com salário atrasado. Lá no Maranhão, os servidores públicos estão com salários em dias. A todos os cantos do Maranhão existe uma obra, existe um programa, existe uma política pública concreta lá dentro acontecendo. Então, o governador Flávio Dino e os nossos prefeitos têm enfrentado a crise, indo para a rua, conversando com a população e trabalhando. Não é fácil o momento que nós estamos vivendo. Eu cedo a parte ao nosso colega deputado da Bahia, deputado Bebeto, e tenho a honra de também Obrigado, ceder deputado. a parte do nosso grande expediente. Se a parte é para parabenizá-lo, dizer que Vossa Excelência faz uma leitura absolutamente atualizada deste processo de crise que o Brasil enfrenta, mas mais do que isso, Vossa Excelência, e quero daqui dizer, tem sido um deputado nesta casa, que honra o mandato que lhe foi conferido pelo povo do Maranhão. Este é motivo de muito orgulho para todos nós nordestinos, e nesta casa, ver um jovem como Vossa Excelência, um jovem intrépido politicamente, que aqui analisa os temas nacionais, não descuida dos interesses da sua região e se coloca como um parlamentar que associa o seu mandato a uma agenda da própria sociedade. Não poderia ser diferente. E este lúcido pronunciamento que faz Vossa Excelência sobre a crise política, mas, sobretudo, o momento em que nós atravessamos, que o presidente se afunda na corrupção, o seu entorno vive numa corrupção, e mais do que isso, nós vivemos uma agenda que é uma agenda de regressão social do direito da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Agora estamos a assistir o próprio ministro da Fazenda dando conta de que irá, para manter, portanto, a meta fiscal, poderá aumentar impostos, cujos impostos, e um deles será do imposto de renda, aumentando a alíquota para até 35%. Isso é um massacre contra a sociedade brasileira. Na certa, o aumento do imposto é para continuar garantindo as benesses àqueles que foram aqui nesta casa cúmplice do senhor Michel Temer, votando favoravelmente a sua manutenção contra os interesses do povo brasileiro. Portanto, quero lhe parabenizar, dizer da nossa alegria de ter um deputado da estatura intelectual e da condição moral de Vossa Excelência nesta casa. Obrigado, deputado Bebeto, do PSB da Bahia. Eu cedo a parte ao colega deputado Dagoberto, do Mato Grosso do Sul. Muito bem, deputado. Eu queria, inicialmente, como todos os outros pares que já usaram dessa tribuna, reconhecer a sua liderança, o papel que você cumpre nessa casa e o orgulho que o seu Estado deve ter de um parlamentar do seu naipe aqui e que engrandece muito essa casa. E o alerta que você faz à nossa sociedade, agora mesmo nós estamos reunidos na sua liderança e discutindo a estratégia de como que nós vamos nos comportar dessa questão das novas votações. E o povo brasileiro precisa entender, e o argumento de que se dá aqui, que o Brasil precisa continuar desenvolvendo, como se nada tivesse acontecendo, como se nós tivéssemos com credibilidade interna e externa, como se o Brasil estivesse desenvolvendo, que os índices estivessem melhorando. E, no entanto, não tem nada disso, não tem índice melhorando, não tem nada, o desemprego aumenta, a nossa credibilidade externa diminui, é tudo de ruim. Criou uma expectativa no início de melhora
né? E as pessoas acreditaram que podia mudar, mas esse povo que está aí se juntou com o que tinha de pior nesse país. Parece que reuniram tudo quanto era bandido de uma vez só, botaram lá no Ministério para administrar e acabar de roubando com o nosso país. Então, eu quero concluir cumprimentando pelo alerta que você faz à sociedade e fazendo esse resumo de tudo que nós estamos passando e que nós vamos continuar seguindo a sua liderança. Eu peço aqui a essência do nosso presidente Sabino, deputado Sabino, 1 minuto para me encerrar, e dizer que primeiro, dizer muito obrigado aos colegas deputados que aqui utilizaram os apartes para fazer aqui as suas contribuições, darem as suas contribuições, dizer a vocês que nós temos tido a vigilância permanente do momento que nós estamos vivendo aqui dentro dessa casa, na nossa atuação. Eu sempre, quando já estou no meu 2º mandato e desde o início, eu tinha apenas uma convicção clara de que meu único patrão é o povo do Maranhão e é o povo brasileiro, e é a eles que nós devemos dar satisfação. E tenho certeza que, se depender do PDT, se depender da nossa atuação política, se depender da luta de cada um de nós, nós não iremos deixar retirar o direito dos nossos aposentados. Iremos lutar contra a Previdência e, na próxima denúncia, iremos lutar para aprovar ela e afastar o Temer. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor presidente, dizer que esse movimento cresce na rua cada vez mais, pelas diretas já, a favor do Fora Temer, a favor das investigações, dizendo que nenhum cidadão, inclusive o presidente da República, está acima da lei. Se ele cometeu algum erro, que seja investigado, assim como todos também têm direito à legítima, têm direito à ampla defesa e que ele tenha também. Então, o PDT vai se manter nessa trincheira, nós iremos continuar aqui dizendo não a qualquer retirada de direito, não a qualquer imaginar a possibilidade de acabar com a aposentadoria do nosso trabalhador. E a nossa juventude, ela mais do que nunca precisa ter essa esperança de que é sim possível construir um Brasil melhor, construir um Brasil onde todos nós possamos acreditar nessa boa política. E essa boa política é enfrentando, é fazendo os debates amplos, é fazendo um debate transparente aqui com posições essas que não é apenas o PDT, não é apenas o deputado Everton, deputado Dagoberto ou cada deputado que aqui falou. Aqui as posições são as posições do Brasil, as posições que nos ajudam. O deputado Pompeu ali pede a parte, eu já terminei o meu, então o senhor encerra e com o maior orgulho eu lhe passo a palavra. Deputado Everton Rocha. Agora podemos aproveitar que o presidente é do PDT e ele pode dar mais 1 minuto para Vossa Excelência, ou 2 ou 3. Vai nos conceder um tempo generoso para que me permita poder dizer que nós do PDT temos um orgulho muito grande de Vossa Excelência. Sei que esse é o sentimento do povo do Maranhão, pelo excelente deputado que aquele Estado emprestou ao Brasil e que nós generosamente do PDT o recebemos e o conduzimos à condição de nosso líder da bancada do PDT. E o faz com maestria, com sabedoria, com galhardia, com compromisso, com firmeza, com postura, uma postura tão firme que poucos deputados têm esta firmeza com que Vossa Excelência tem. Coragem cívica, tenacidade, disposição, garra, firmeza, essas coisas norteiam a vossa posição. E tem nos liderado aqui nesse parlamento com grandeza. E eu tenho orgulho, como gaúcho, poder dizer isso. Sou liderado por um maranhense da sua estirpe e da sua estatura. E para mim, encerrar, presidente, dizer que o debate que Vossa Excelência traz à casa, ele é presente, é momentista, é circunstancial, ele é imprescindível que o parlamento faça esse debate, para que tenhamos bem clara compreensão quem nós somos, de onde viemos, onde estamos, por onde passamos e, fundamentalmente, para onde vamos. Vossa Excelência sinaliza bons caminhos para o PDT, para a política brasileira e para o nosso querido, amado Brasil. Muito obrigado, deputado Everton. Obrigado, deputado Everton, só para concluir. Obrigado, deputado Pompeu. Você não tem noção da importância dessa sua fala. Primeiro, que veio um filme aqui na minha cabeça.
Eu que vim da Juventude Socialista do PDT, no próximo final de semana receberemos em São Luís o Congresso Nacional da Juventude do PDT, onde nós estamos estimulando os jovens a vir para a política e participar. Então, eu, como presidente do movimento estudantil, na época que fui, hoje estou aqui como deputado federal, líder do único partido da minha vida, e hoje eu não sou o líder de vocês, eu sou liderado de vocês porque eu aprendo com Dagoberto, Pompeu, com Afonso, com todos, o André, e sobre, claro, a direção desse grande líder nosso, que é o presidente Carlos Lupe, o Manuel Dias, que nos ajuda a conduzir tão bem o nosso partido, a nossa bancada. Muito obrigado e que Deus abençoe esse parlamento e dê juízo aos deputados na próxima votação e aceitem a denúncia dizendo, fora Temer, direta já. E viva o PDT do Brizola. Muito bem. Pela ordem aqui, eu convoco a deputada Cristiane de Souza Iredes.